Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto e amado ouvinte do nosso programa Oração da Manhã, Deus abençoe você, aqui da Diocese de Formosa, Goiás, e também você de outras localidades que nos seguem através de nossas mídias sociais. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Vamos, na coragem da fé, galgar os nossos trabalhos. Às vezes você já é idoso, não tem tanta energia para o trabalho, mas você pode fazer alguma coisa, pode ajudar com uma boa palavra, uma boa oração de intercessão. Ninguém nunca pode se sentir imprestável, que não serve mais para nada. Essa é uma visão pagã, torpe, horrorosa, que muita gente tem, pensando que um idoso, um doente, uma pessoa com deficiência física não tem valor. Pelo contrário, onde está o ser humano encarnado num corpo, nós temos aí uma pessoa que vai ressuscitar, que vai viver a graça de Deus, que vai até ser chamado por Deus a realizar as coisas santas e abençoadas. Dando sequência às nossas meditações sobre os vícios opostos às virtudes de correspondência, faremos em duas meditações, hoje e amanhã, uma reflexão sobre a ingratidão. A ingratidão é filha da infidelidade e do orgulho e é um dos vícios ou males que mais ferem meu amadíssimo coração. Sem dúvida, o mundo espiritual encontra-se cheio de ingratidão. A ingratidão é um monstro que se hospeda no coração do homem, engendra vícios e pecados, e é a própria essência satânica inoculada nas almas infiéis. Em sua maior parte, Satanás se compõe de soberba e ingratidão, e escraviza as almas, inoculando nelas o seu veneno. A ingratidão é a definição mesma do pecado e a perdição do gênero humano. Para expiar a ingratidão, fui obrigado a descer do céu à terra e a morrer vergonhosamente na cruz, vertendo nela até a última gota do meu sangue. A ingratidão desterrou o homem do paraíso, derrubou o anjo do seu trono e até hoje existe no coração humano. De certa forma, o sangue do homem-deus não foi suficiente para extingui-la. Existe, repito, e ainda está muito profundamente enraizado nas almas. Em seu primeiro pecado, o homem herdou-a, mesclada a seu próprio ser. O homem é ingrato, muito ingrato, para com Deus e para com seus irmãos. A ingratidão consiste numa correspondência infame e dolorosa da alma para com o homem, no esquecimento, no desprezo dos benefícios e do próprio benfeitor. Difícil acreditar como um vício tão odioso e horrível possa habitar em corações cristãos. Certamente é um fato triste. Além disso, é uma semente fecunda que por toda parte germina e frutifica. Não há coisa mais dolorida que a ingratidão, espada afiadíssima, que transpassa o coração. Como cresce, em proporção aos benefícios recebidos, a ingratidão para comigo é quase infinita. Sou eu, quem morreu pelo homem, quem lhe perdoou os pecados e quem conquistou o céu para ele. A redenção é o preço oferecido pela ingratidão humana. Somente Deus poderia pagar esse alto preço e o fez plenamente. Depois do meu sacrifício, a ingratidão das almas continuam ainda hoje e com uma gravidade maior que antes. Minhas leis são desprezadas, meu sangue pisoteado, minha doutrina causa vergonha. Os respeitos humanos enchem o mundo, mesmo o espiritual, a falsa piedade,
reina, a sensualidade irradia-se de polo a polo, os altares são abandonados, minha igreja e meus ministros são perseguidos, as comunidades religiosas afundam na sensualidade e na dissipação. Enfim, busco almas onde descansar meus pés, e não as encontro. Eu lhes dei minha vida, e a cada infidelidade elas me dão a morte. Eu me inclino a buscá-las como bom pastor, e elas fogem do meu abraço paternal. Eu as presenteio com a pureza, e elas me desprezam, atolando-se novamente no imundo lamaçal de suas paixões. Eu lhes dou minha graça, e elas a desprezam com a sua infidelidade. Ai, quão grande é a ingratidão humana! Está aqui esse ponto de reflexão muito importante, oportuno para nós, nesses tempos de vazio, em que as pessoas não têm mais aquela sensibilidade tão bonita que deve haver no coração das pessoas que amam verdadeiramente a Deus. É preciso, querido ouvinte, rasgar o peito, rasgar o coração e permitir que Deus tome conta de nós, nos abençoe, nos guie e nos fortaleça. Do contrário, a gente pode cair de maneira nécia nesse vício tão nauseabundo, que é esse vício da ingratidão. Ingratidão com o pai, com a mãe, com quem cuidou de nós, ingratidão com quem nos ajudou ao longo da vida. Nós somos, de fato, pessoas muito ingratas. E para vencer isso, a gente precisa tomar consciência da gratidão que nós devemos ter a Deus que nos doou a sua vida, que nos deu uma alma, que nos deu a inteligência, que nos deu sabedoria, liberdade, unção, verdade. São tantas riquezas que o Espírito Santo de Deus dá e traz ao nosso coração como garantia da nossa pertença a Deus. Não seja uma pessoa ingrata. É muito dolorosa a ingratidão, porque ela é um vício como uma espada que vai cortando nossas almas, nossas vidas, nossos corações e tirando o nosso sossego. Que a graça de Deus inunda seu coração nesta manhã de segunda-feira e te dê a doce paz. Estamos no mês missionário, nós temos material abundante em tantos lugares, em tantas livrarias, para a gente vivenciar esse tempo de missão, esse tempo de interesse pelo dilatamento do reino de Deus e para trazer almas para Deus. Que o Senhor nos ajude a contemplá-lo fortemente, sobremaneira nesse tempo missionário. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, de 1:6 a 12, logo no início, o apóstolo diz assim, aos Gálatas, que ele chama de insensatos: admiro-me de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo e terdes passado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas os estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Essa palavra é muito oportuna para nós nesses tempos de confusão religiosa, em que as pessoas vivem gritando a todos os cantos do mundo que todas as religiões são boas. Bom, a boa vontade pode estar em todas as religiões, mas nem todas correspondem àquilo que Jesus quis deixar para nós.
a sua igreja, a sua tradição, os ensinamentos. A gente não pode esquecer isso. Nossa igreja, deixada por Jesus, ela tem o condão de nos conduzir à verdadeira salvação em Deus. É claro que nós temos aqui e ali pessoas, como já disse aqui semana passada, que querem dentro da igreja, teólogos, ministros, muita gente que quer mudar a igreja, quer que a igreja passe por mais uma mudança. Nós já tivemos essas mudanças que causaram tantos destemor e ainda causa até hoje, aí do Concílio Vaticano II, as incompreensões, as más interpretações, os aproveitamentos, a aplicação ideológica, ensinamentos do concílio, tanto mal isso faz à igreja. E agora nós temos gente que quer uma igreja que não é aquela que Jesus deixou para nós. A gente não pode embarcar nisso, nesses encontros, nesses trabalhos que são realizados, seja com a palavra de Deus, seja com a teologia, mas de forma heterodoxa, de forma ideológica que não corresponde ao querer de Cristo. Nosso Senhor quis a sua igreja. Ele não quis um clube, ele não quis uma associação, ele quis a sua igreja, ele quis a eclesia. Esse dom tão bonito que nosso Senhor conferiu à sua igreja. A eclesia, a igreja, formada pelos batizados, nela inseridos. Assim, dileto e amado ouvinte, na segunda-feira vamos começar a nossa semana de trabalhos com estes pensamentos positivos no coração, com esses desejos grandes de fazermos a vontade de Deus, agora e sempre na hora da nossa morte. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus de bondade, nós te entregamos nesta hora o ouvinte que nos escuta e te pedimos por ele, pela sua família, pelas comunidades missionárias, pelas comunidades que dentro das paróquias vivem já essa experiência de missão. Conceda-nos, Senhor, essa graça benfazeja de te agradar com a nossa inteligência, com a nossa prática, e assim fazer a tua vontade. Hoje e sempre. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, todos os santos que nos assistem, venha sobre você, prezado ouvinte, e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.